Olá, senhores. Vamos aí para a nossa questãozinha 8 da aula 12 e fala o seguinte, ó. Em uma aula de laboratório de física para estudar propriedades de cargas elétricas, foi realizado um experimento em que pequenas esferas eletrizadas são injetadas na parte superior de uma câmara em vácuo, onde há um campo elétrico uniforme na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração da gravidade. Então vamos lá. Eu tenho uma câmara com um pequeno orifício na parte de cima. Vou colocar aqui, ó. Pronto, pequeno orifício aí. Aí nós sabemos que nessa região, no interior dela, nós temos a aceleração da gravidade, que é sempre vertical e para baixo. Porém, ele garante para nós que também temos um campo elétrico na mesma direção e no mesmo sentido que o campo gravitacional, ou seja, vertical para baixo. Óbvio, meu desenho está fora de escala aí para vocês, tá? Observou-se que, com o campo elétrico de módulo igual a 2,10⁻³ volt por metro, uma das esferas de massa 3,210 a menos 15 kg permanecia com velocidade constante. Então, tinha uma das esferas aqui, ó. E a velocidade com que ela se movia era constante. Espera lá, senhores. Se a velocidade é constante, indica para nós que ela nem aumenta nem diminui, ou seja, ela não acelera nem desacelera, ou seja, a aceleração vale zero. Se a aceleração vale zero, indica para nós que a força resultante vale zero. Isso significa que eu vou ter a força-peso dessa carga, dessa partícula, puxando lá para baixo. E, já que a resultante vale zero, eu tenho que ter alguma força aqui de mesmo valor que a força-peso, de mesma direção que a força-peso, porém no sentido contrário, para poder anular a força-peso e dessa forma deixar com que a nossa resultante fique zero. A força que vai aparecer para nós aí anulando a força-peso, obviamente que seria a força elétrica. E aí, meninos, já dá para você sacar uma coisa. Vocês estão percebendo que a força elétrica tem um sentido contrário ao sentido do campo elétrico? Isso ocorre quando a carga que você está trabalhando aqui, ó, tem excesso de elétrons. Ou seja, a gente já sabe que essa carga é negativa. E eu não ia lembrar dessa regrinha de comparar com o campo elétrico. Não, então você poderia pensar da seguinte forma. Você sabe que o campo elétrico ele vai do positivo, tá vendo? Ele está indo para baixo, né? Para o negativo. Então, se eu olhar, se a força elétrica sobre a partícula está se atraindo com a parte positiva, é porque ela tem sinal contrário para a atração. Então, ela tem que ser negativa. Fechou? Você sabendo que ela tem elétrons em excesso, já dá para jogar algumas alternativas fora, né? Por exemplo, a alternativa A, o mesmo número de elétrons e prótons? Não, ela está eletrizada, tanto é que nós temos a força elétrica, certo? B, 100 elétrons a mais que prótons? Pode ser. A C, 100 elétrons a menos que próton? Não, né? Ela tem elétrons a mais que próton, ela está eletrizada negativamente. 2.000 elétrons a mais que prótons? Também pode ser. E aí, 2.000 elétrons a mais que prótons? Alguma delas aqui deveria ser menos que prótons, tá? Porque senão ficam duas alternativas iguais. Eu vou colocar aqui na E, ó. Menos. Aliás, deixa eu ver o gabarito que tá aqui pra gente colocar certinho. Pera lá. 2 palitinhos. Tá tranquilo? Eu vou deixar menos nessa aí mesmo, tá? Não vai ter problema para nós. Olha só. 2.000 elétrons a menos que prótons não pode ser, né? Porque ela tem que ter mais elétrons do que prótons. Então, a gente ficaria entre duas alternativas apenas. Agora, basta a gente descobrir o valor. A partir daí, meninos, olha só. Como a resultante é zero, eu posso afirmar que quem puxa para cima tem a mesma intensidade que quem puxa para baixo. Em outras palavras, eu vou poder falar que a força elétrica tem aqui a mesma intensidade da força-peso. A força elétrica é E vezes o módulo de Q. Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O que eu quero calcular é a carga, né? Então a carga Qzinho vai ficar. Em cima ficou a massa da partícula, que vale 3,2. 3,2. Aí ficou ruim demais. Vezes 10 a menos 15 kg. Vezes a gravidade, que é 10.
E tudo isso dividido pelo campo elétrico, que nós sabemos que vale 2 vezes 10 a terceira volts para nós aqui. Certo ou não? Bom, aqui nós vamos ficar então que, dividindo o 3,2 por 2, isso daqui vai dar 1,6. Aí nós vamos chegar aqui, a carga, é só ajeitar as potências de 10 agora, ó, vai ficar 1,6. O 10 a terceira sobe, fica 10 a menos 3, né? Com 10 a menos 15, dá 10 a menos 18. Com 10 a 1, fica 10 a menos 17 coulombs. Só que não é essa a nossa resposta ainda, tá? Até que você não vai achar alternativa. Eu quero saber qual a quantidade de elétrons que ele tem a mais que esse corpo, do que o prótons, nesse corpo. Então aí, nós vamos ter que lembrar daquela equaçãozinha, a famosa Kiné. Estão lembrados? Olha lá. A carga é 1,6 vezes 10 a menos 17 coulombs. O N é o que nós queremos. E a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ião, a carga elementar, por ser elétron, não seria negativa? Seria. Mas olha só que bacana. Se você colocar a tua carga elementar aqui negativa, obviamente que a quantidade de carga também é negativa, né? Porque ele está eletrizado com excesso de elétrons aí. E menos com menos fica mais. Por isso que não tem nem necessidade de a gente fazer essa conta. Colocar o sinal, né? Então o N vai ficar aqui para nós o 1,6 vezes 10 a menos 17. E o 1,6 vezes 10 a menos 19, que estava multiplicando o N, passa para o outro lado dividindo. 1,6 corta com 1,6. Aí o 10 a menos 19 passa para cima, fica 10 a mais 19. 10 a 19 com 10 a menos 17, sobra um 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado representam para nós 100 elétrons. Pião, significa que ele só tem 100 elétrons no corpo? Não. Ele tem 100 elétrons a mais do que prótons. Lembra que esse N é sempre o número de elétrons ou de prótons em excesso no seu corpo, né? O que garante para nós aí como correta a nossa alternativa B. 100 elétrons a mais que prótons. Beleza, galera? Grande abraço a todos e até a próxima.